E nós estamos de volta com o Proseando nas Gerais e agora a gente está aqui com um hipnólogo, um hipnoterapeuta, né? E a gente vai conversar com o Paulo a respeito desse assunto. Paulo, como é que a hipnose chegou aí na sua vida? Foi uma coisa assim interessante, veio meio que através de um hobby. Assim, eu sou muito curioso quanto a tudo, né? Qualquer assunto que eu tive a oportunidade de conhecer. Às vezes a pessoa me chama de repórter, porque encosto perto no profissional de alguma área, eu começo a perguntar tanto. Especula tudo. Especulo tudo. Mas assim, eu gostava muito de ler, eu li um romance policial um dia e nos Estados Unidos é comum o uso da hipnose, bem mais do que aqui no Brasil, inclusive da hipnose forense. E eles usam muito a hipnose lá para fazer regressão de memória nas pessoas e conseguir fazer com que ela se lembre. Existe um transtorno chamado transtorno de amnésia pós-traumático. Que depois que você passa por um trauma, você esquece apaga certa coisas. parte da memória. Exatamente, apaga. E você não consegue se lembrar, por exemplo, fazer um retrato falado. Hoje no Brasil já está sendo usado, no Instituto de Criminalística do Paraná, só lá. E aí eu li esse romance e o detetive lá desse romance hipnotizou uma vítima, inclusive de estupro também, para fazer um retrato falado sobre o abusador. E ali, apesar que era uma ficção, mas vinha falando de coisas que realmente usavam, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, será que hipnose é verdade? Isso não é mentira, não? Até aí eu achava que era tudo no charlatanismo, mentira. Eu tinha certeza que era mentira. Mas a minha pergunta está aí. Você descobriu que não. Aí foi de onde que me despertou. E aí eu comecei a buscar material sobre a própria hipnose. Nesse meio tempo, pouco tempo depois, acabou eu passando por um processo depressivo. Eu tive algumas perdas na vida e caí num estado depressivo profundo e tive muita dificuldade com as terapias. Os medicamentos que eu tomei não me fizeram muito bem. A psicoterapia que eu fiz também não surtiu o efeito na velocidade. Eu sou muito imediatista. E com isso tudo eu já tinha um pouco de conhecimento sobre a hipnose e eu comecei a estudar mais e fui me aprofundando e acabei por conseguir algumas experiências de sucesso com a hipnose, não em mim, nos outros, né? Fazendo experiências, consegui hipnotizar algumas pessoas como autodidata, sem fazer algum curso. Depois que eu já tinha hipnotizado por volta de umas 70 pessoas, as vítimas, as cobaias. Aí eu viajei para fazer meu primeiro curso de hipnose em Salvador, na Bahia. E dentro do próprio curso eu fui cobaia também lá para fazer, né, a hipnoterapia comigo e acabei tendo um efeito muito bom quanto à depressão. Me curei da depressão através da hipnose e daí para frente fui me apaixonando cada vez mais pela área e dedicando e estamos aí até hoje. A hipnose é aquilo que a gente vê nos shows, teatro, cinema, né? Tem aí o truque de mestre, que a pessoa bateu no peito, o cara já está hipnotizado, ou não tem nada a ver? Não, a TV em si, ela tem a questão, explora muito a questão circense, né, da hipnose. Então, ela tem alguns fenômenos, sim, que são bem, digamos, curiosos, no mínimo, mas às vezes não tão cênico quanto na TV, nos filmes, né? Eles exageram um pouco as coisas, mas é algo que tem, sim, algumas coisas que tem uma aparência de sobrenatural, embora não, depois que você conhece o processo, é algo super simples, super natural. Paulo, existe algum risco, isso de repente é uma dúvida que muita gente em casa pode ter, existe algum risco de a pessoa que for hipnotizada ficar presa naquele transe, ou seja, ir e não voltar? Não, isso é impossível. Vamos partir do ponto, o que é a hipnose? Hipnose é um estado de alteração da consciência. E esse estado ele pode ocorrer de duas formas, de forma natural ou induzida. Então a hipnose que eu faço é induzida, obviamente. Mas a hipnose natural, ela acontece com o ser humano inevitavelmente. Por exemplo, o que é um pesadelo? É um estado de hipnose. Um sonho em si. Eu estou dizendo pesadelo porque você, dentro de um pesadelo, como você diz na hipnose de palco, a pessoa tem um cachorro aqui nervoso querendo te morder.
E ele começa a enxergar aquele cachorro e sentir medo do cachorro. Aí as pessoas acham isso assustador. Mas quantas pessoas que sonham com esse mesmo cachorro? Então acontece o mesmo processo, só que de maneira arbitrária, espontânea. Sim. Então é um sonho, como que isso? É porque a sua consciência ela está alterada, então os seus filtros críticos eles estão reduzidos. A partir desse momento, a imaginação ela parece com algo muito real para você, você não distingue a imaginação da realidade, só isso. Mas mesmo que você deixe a pessoa hipnotizada ali, daqui a algum tempo ela pode dormir ou então simplesmente sair do transe. Se ela dormir, ela vai dormir como um sono normal e depois acordar. Existe, vamos dizer assim, existe perda de consciência durante uma sessão de hipnoterapia? Não a perda de consciência literal, você tem consciência durante todo o transe. Na sessão de hipnoterapia, principalmente, não é interessante um transe profundo, que é o transe chamado sonambúlico, que é esse de um pesadelo, é um transe sonambúlico. É mais interessante que você tenha mais consciência, porque você vai usar consciente e inconsciente para conseguir gerar uma mudança, uma evolução ali no quadro da pessoa. Para que situações a hipnoterapia é indicada? Olha, é algo que é indicado para muita coisa, tanto para tratar algumas formas de patologia, como pânico, depressão, fobias, alguns tipos de alergia, gagueira, enurese noturna, tem várias situações. Como ela é útil também para você potencializar alguma coisa, melhorar seu poder de concentração, de memorização. Hoje tem muitos atletas utilizando, músicos utilizando. A Adele, por exemplo, uma cantora famosa, ela utilizou hipnose para abandonar o vício do cigarro e também para melhorar o desempenho dela como cantora e para emagrecer. É uma pessoa que usou muito a hipnose. Hoje os famosos, tem muitos usando. A Britney Spears já usou, o Brad Pitt usou para parar de fumar, o Matt Damon usou também para parar de fumar. A princesa da Inglaterra, ela estava tendo um excesso de náuseas na gestação, ela usou a hipnose para controlar essas náuseas. Então é uma ferramenta que é útil para várias circunstâncias. E é uma pergunta ao contrário, então, agora. Existe uma contraindicação para a hipnose? Digamos assim, feita por alguém que saiba o que está fazendo, não vejo nenhuma forma de contraindicação. Mas como tudo, se feito sem a devida responsabilidade, sem a cautela, pode trazer, não, digamos, riscos muito graves, muito sérios, mas algumas coisas. O que eu diria, o maior risco mesmo que eu vejo dentro da área é para alguém que tem algum trauma. Você passou algum trauma, sofreu, por exemplo, um abuso sexual, um acidente, uma coisa assim que deixou uma emoção presa em você ali, que é muito forte, e essa emoção tá muito viva ali dentro, e você não tendo a maneira de ressignificar esse trauma, você pode deixá-lo um pouco mais vivo. Essa questão pode. E assim, na hipnose forense também já aconteceram algumas coisas também por imperícia. Tem um caso que é notório nos Estados Unidos, inclusive, onde que o hipnotizador... é porque como o senso crítico da pessoa está muito reduzido, ele acabou, através da pergunta, induzindo a resposta. Tem pergunta que ela já é subentendida a resposta. Então, nesses casos, aí ele comprometeu a investigação totalmente porque ele induziu respostas. Eu dei uma pequena pesquisada, vi que tem a hipnose clássica, a hipnoterapia regressiva, educativa. Eu particularmente tenho muita curiosidade com essa questão da regressão. A gente se lembra de tudo, até a nossa fase bebê. Existem histórias aí de que você consegue, inclusive, reviver vidas passadas, para quem acredita. Como é que é essa história da regressão? Olha, a regressão não é, digamos assim, muitas pessoas até acham que tudo que é hipnose é regressão. E eu uso muito pouco, muito raramente. A regressão é científica quando é regressão de memória. Não é questão de fé religiosa, é regressão de memória. Tanto é que ela é utilizada na justiça, né, a hipnose forense. Inclusive no Brasil temos um psiquiatra lá no Paraná chamado Dr. Rui Sampaio, que é especializado na hipnose forense. E ele faz a regressão de memória, também não é aceito como prova, é mais para investigação. Um quadro, por exemplo, que eu acompanhei a matéria,
foi de uma moça que sofreu um abuso e ela sofreu esse transtorno de amnésia pós-traumático. A memória dele não conseguia lembrar do rosto. E ele fez uma regressão de memória e, através da regressão de memória, ela conseguiu resgatar na memória dela essa imagem do cara. Aí foi feito o retrato falado. Com base no retrato falado, encontrar a pessoa. Obviamente, esse retrato falado não se via como prova, porque foi feita em hipnose e a situação, o caso não aceita, né? Mas aí o material genético foi comprovado. Então, só chegou a ele através desse retrato falado feito com ela no estado de transe. Aí agora, já a regressão de vidas passadas é uma área que é muito polêmica. Isso depende de religião. As pessoas que acreditam em reencarnação, em vidas passadas, elas podem se submeter, e quem é da área mais científica vai dizer que ela imaginou uma vida passada, e quem é da crença vai dizer que ela realmente voltou a uma vida passada. Eu já li alguns livros, tem o Brian Weiss, que é um psiquiatra americano que trabalha muito nessa área. Como se diz, é algo que é polêmico, né? Mas não é científico a regressão de vida passada, é questão mais religiosa. A hipnoterapia ela pode ser conjunta com algum outro tipo de tratamento psicoterápico? Ela colabora? Sim, ela não tem nenhuma contraindicação, nem com terapia medicamentosa, nem com psicoterapia convencional. Pode ser feita de toda forma. Ela é um pouco mais objetiva, digamos assim, quanto à remoção de sintomas. Então, você consegue fazer com poucas sessões o que você levaria mais tempo em outras. Há um estudo de um psicólogo americano chamado Alfred Berrios, que ele fez um estudo fazendo uma comparação entre a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental e a hipnoterapia. A psicanálise tinha uma taxa de sucesso por volta de 30% com 11 anos de terapia. A terapia cognitivo-comportamental, uma taxa de sucesso por volta de 60% com 6 meses de tratamento. A hipnoterapia, uma taxa de sucesso de 93% com 6 sessões, 1 mês e meio de tratamento. Né? Então, bem mais objetivo. A diferença entre hipnotismo e hipnose a gente vai saber daqui a pouco, no próximo bloco, que a conversa está muito boa, está rendendo, mas a gente vai dar um intervalinho rapidinho e volta já para responder essa pergunta.